está na hora da gente falar do boi gordo e você que acompanha o site está vendo aí uma certa polêmica gerada em relação à suspensão de fornecimento de alguns frigoríficos para a China. São dois frigoríficos de bovino, de carne bovina, dois frigoríficos de carne suína, entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A gente percebe que essa condição, essa situação acabou mexendo, inclusive, com o mercado futuro. Lá na B3 eu vou mostrar para vocês agora que o mercado vem trabalhando de forma negativa. Aí você acompanha comigo na tela o julho caindo 0,48 nesse momento a 216,90. O outubro, 213,90, uma queda de 0,72%. E o novembro, R$ 213,10, queda de 0,88%. Ou seja, uma situação que trouxe algum desconforto, pelo menos alguma interrogação aí em relação ao avanço ou não dessas suspensões em relação aos frigoríficos. A gente vai conversar agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, para tentar entender, entre outras coisas, essa situação. Até que ponto ela é grave, até que ponto faz parte essa reação do mercado futuro lá na B3 e o que a gente pode tirar de conclusão em relação a essa situação. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, é motivo de preocupação? Esse estresse no mercado futuro aí, ele traduz alguma preocupação que a gente não está conseguindo visualizar, pelo menos um impacto tão grande assim, Douglas? O que você me conta? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander. Ontem à tarde, ontem à noite, saíram mais notícias, veiculando essa suspensão temporária. Dizer que essa notícia é positiva, isso não é verdade, é uma suspensão de frigoríficos exportadores para a China, só que o efeito disso ele é bem limitado, ele é muito limitado. A gente tem um universo de 102 plantas habilitadas para a China, seja em suíno, aves e bovinos, e a suspensão foi de apenas 3 ou 4. Dessas 4, uma das suspensões foi voluntária. Então, é um impacto limitadíssimo quando a gente coloca em números, em fundamentos. Só que, em relação ao mercado futuro, isso trouxe uma realizaçãozinha assim. O mercado ele vinha numa tendência de movimento de alta, uma pernada de alta bem nítida nos últimos dias. Quinta-feira negociou um volume grande, a B3, Sexta-feira ficou um pouco mais calmo e com a notícia foi motivo de alguma realização. Hoje pela manhã o mercado abriu recuando um pouco, mas um volume relativamente pequeno quando a gente compara com quinta-feira. Mas sem dúvida é reflexo sim dessa intenção, desse sentimento. E você já explicou para a gente em outras oportunidades, Douglas, que ao contrário dos Estados Unidos, as plantas brasileiras são menores, menos concentradas. Então, se você fecha ou suspende a importação de um determinado local, você consegue manter ou pelo menos atender um volume maior aí em outra planta, Enfim, dá para fazer essa divisão aí dos atendimentos. Ou seja, no final das contas, o impacto no total negociado para a China pode até não acontecer, ou eu estou errado? Não, está correto, completamente correto. Nosso parque industrial ele é bem diversificado geograficamente e também em relação a proteínas. Quando a gente fala em exportação, a gente está falando de grandes empresas, pode ver, inclusive essas empresas têm balanços abertos, informações públicas, em relação a investidores e sites, e elas não têm só uma planta no estado não, como você colocou. Tem planta no Mato Grosso, planta no Paraná, planta em Minas, no Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Então, são bem diversificadas e elas conseguem fazer, sim, essa mudança. Se fechar algum lugar, consegue colocar outro, sem contar o tamanho, como você bem colocou. Aqui, em relação aos outros países, são plantas menores. Nos Estados Unidos, a gente já colocou esse exemplo antes também, uma planta só de suínos, 10 mil suínos, representava 5% da disponibilidade total no país de carne suína. É uma diferença brutal em relação ao que a gente tem aqui. E até outro ponto também, o próprio comportamento da China, quando a gente olha nesse endurecimento em relação à inspeção, olhando há uma semana, 2 semanas, e em outros países, seja na Alemanha, ou seja nos Estados Unidos, foi um comportamento pontual. Ela não falou, o país todo vai ter alguma suspensão ou nada. Ela
colocou o dedo em uma planta de suínos na Alemanha, em uma planta de suínos nos Estados Unidos, né? Foi bem pontual. Então, a gente acredita que esse movimento também deve ser pontual aqui no país. Muito bem. Agora, o Douglas, a gente já ouviu aqui algumas análises, enfim, trazendo a preocupação dessa suspensão, obviamente, mas lembrando que pode ser, né, uma suspensão nem tanto motivada pela questão sanitária, mas por se tratar de um momento de negociação de preços da carne no mercado internacional entre Brasil e China. Essa análise é pertinente, na sua opinião? Bom, em relação à negociação de preço, a gente já não vê tanto com essa visão. Por quê? Porque os principais países produtores, né, Estados Unidos, Austrália e a Índia, estão enfraquecidos em relação a entregar volume, entregar um volume com a quantidade ideal e preços competitivos como o país faz, né, como o Brasil faz. Então, isso deixa a gente numa relação relativamente confortável. Agora, em relação a preço, o chinês é assim mesmo, né? Talvez agora a gente esteja dando mais importância para eles, porque o peso deles no bovino, né, virou um importante parceiro comercial. A gente está começando a ter uma relação nova, né, que a gente está prestando atenção, mas isso é do chinês, está intrínseco, está dentro dele negociar preço. Em todo momento que ele puder, ele vai tentar negociar, né? O ponto é que ele está pagando 50%, 60% a mais de um ano contra outro, e é natural de um comprador tentar abaixar esse preço, né? Agora, quando a gente olha toda essa situação das plantas, essa suspensão temporária, na nossa visão faz mais sentido tentar endurecer esse controle, uma rigidez nesse controle, do que realmente alguma coisa de mercado, porque o gap de proteínas lá continua grande, né? E os principais produtores de proteínas estão enfraquecidos. Muito bem. Agora, olhando um pouquinho a questão aí das negociações, você acha que essa suspensão de duas plantas, eu estou falando especificamente no caso de bovinos, né? De duas plantas, pode impactar naquela expectativa de demanda recorde de exportação que a gente tinha, sei lá, uma semana atrás, quando saiu aquele relatório de exportação, ou são volumes pequenos que vão só impactar mais à frente, ainda não estão contabilizados nesse relatório, que deve ser aberto essa semana, não é isso? Apresentado essa semana, né? Exato, o Ministério divulgará os dados nessa quarta-feira agora, né? Ele não divulgou na segunda, e justamente amanhã a gente já tem o consolidado do mês todo, né? Como naquela projeção que a gente havia comentado, aquela estimativa que a gente havia comentado, faltava uma semana completa e 2 dias, né? Havia muita coisa em aberto, e falar se pode impactar ou não, acredito que pode, né? Falar que não deve impactar seria muito categórico. Só que o espaço para alguma mudança brusca é bem pequena. Então a gente continua confiante, sim, que o volume de junho deve ser um volume historicamente alto. Se não for recorde, vai ser historicamente alto. E anúncios dessas suspensões sairão mais no final de semana, né, na segunda, e o que pegaria só esses 2 dias. Então a gente está bem confortável que junho deve ser um ponto fora da curva quando a gente olha para o primeiro semestre, né? E por que para o primeiro semestre? Porque historicamente os pontos fora da curva da exportação vêm em outubro, em novembro, né? E a gente está antecipando isso. Possivelmente junho deve ser o maior volume exportado de carne bovina de 2020. Até o momento, né? Vamos ver como vai se comportar os próximos meses aí. Muito bem. Então tá, analisamos China, essa questão dos frigoríficos. Queria analisar com você um pouquinho da questão da demanda interna, principalmente, porque a gente tem aí duas correntes, Douglas. Uma corrente que está otimista, né? Com a reabertura do comércio, aos poucos a demanda está aumentando e a tendência de consumo melhorar. E uma corrente que está um pouco mais pessimista, porque não sabe como a economia vai ficar depois disso tudo, a questão do desemprego, enfim, que isso pode afetar o poder aquisitivo e, consequentemente, a compra. De que lado vocês trabalham aí na Radar? Bom, para o lado das exportações, a gente continua bem otimista, né? Um mês atrás do outro, um volume surpreendendo o outro anterior, né? Então,
até pelo movimento, a gente consegue ver mais rápido, mais nítido alguma recuperação. Pela demanda externa, a gente está bem otimista ainda. Agora, pelo lado da demanda interna, os movimentos, eles não são tão rápidos quanto a gente consegue observar no mercado externo, né? No mercado externo a gente consegue ter na vírgula no mês seguinte se a China levou tanto a mais, se vai ser recorde ou não. Agora, no mercado interno é uma equação que demora um pouco mais para fechar. Quando a gente olha todas as variáveis dessa equação, né, a gente continua construtivo. Não vamos falar otimista, mas construtivo, né? Por quê? Porque o setor de alimentos ele foi bem resiliente durante todo o estouro dessa questão do Covid, né? Principalmente pecuária, o setor agropecuário. Ontem saíram os dados do CAGED, né? Os dados você comentou do desemprego nessa chamada agora. Ontem saíram os dados do CAGED, que houve fechamento de vagas formais, e o contraponto disso foram 2 setores que abriram vagas, né? Foram a agropecuária e a pecuária e a agricultura, né? Então só esse setor continua abrindo vaga. Aquele jargão o agro não para faz todo sentido quando a gente olha 2020, principalmente os dados do CAGED de ontem, de abertura de vagas formais. Então a gente continua construtivo, o braço adormecido de food service e cozinha industrial deve retomar em agosto, em setembro, né, quando a volta às aulas presenciais voltarem, quando tudo for normalizado, mas até lá esse balanço vai continuar meio em banho-maria, né? A gente tem uma demanda interna que está levando boa parte da produção, os preços do atacado estão em alta, talvez não pela demanda interna, mas sim pelo abate enxuto que a gente está vivendo, mas quando esses braços adormecidos da demanda interna acordarem, é possível que some aí a demanda externa forte com a demanda interna mais sólida. Muito bem. Isso pode ser um fator de recuperação dos preços da arroba ou estamos ali num limite já de preço, na sua opinião, Douglas? Bom, considerando que a exportação aumentou bem nesse ano, né, talvez esse balanço aí que a gente sempre havia falado de 80-20, 75-25, né, de mercado doméstico e mercado externo, esteja mais para 70-30, 65-35, grande parte do escoamento ainda está dentro de casa, tá? Do brasileiro, tá na dona de casa, tá no churrasco, tá na turma que vê o futebol no domingo, né? Se o mercado acordar, eu acredito que pode ser mais um tijolo no pilar de construção de preço do boi, sim. Muito bem. Mas isso depende, então, de como vai ser a reação da economia, certo? Exatamente. A gente viu alguns marcos uns marcos do setor econômico acontecendo, né? Foi o marco do saneamento, a gente tem algumas reformas para serem passadas também, né? Isso destrava principalmente a confiança, né? Claro que a economia não responde no mês seguinte a esses fatores. Agora, se a confiança voltar em peso, a gente tem investimento externo, a gente tem algumas travas da economia real começando a saírem mais rápido, né? E aí a questão do consumo interno é só um reflexo disso, mas a gente precisa ver essas reformas, né, e outros pontos, principalmente do fiscal também, que a gente necessita aqui no país, serem arrumados para a coisa entrar no eixo. Muito bem. Vamos aos preços, Douglas. O que você tem como referência para a arroba aí? Bom, hoje em São Paulo nossa referência está bem próxima a 218, onde a gente já tinha um 218 ontem, né? Talvez com as indústrias saindo um pouco mais ativas, né? Tentando fazer alguma pressão hoje em função da notícia, a gente tem alguma coisa de 217, 217,50, mas não tem muito espaço para fugir disso. Por quê? Porque a oferta é restrita, isso não se limita a São Paulo, a gente vê em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? Então, o espaço para testes de compra em preços menores, ele é bem limitado, bem pequeno. Então, uma referência hoje seria ao redor aí de 217 até 218 aqui em São Paulo à vista, livre de imposto. Muito bem. O fator oferta pode ser ainda um impulsionador para preço ou agora fica mais dependente da demanda? Bom, em relação à oferta, nada mudou ao início da semana passada. A dificuldade de originar matéria-prima das indústrias aqui em São Paulo continua vigente. A disputa entre animal de compra, né, para o animal terminado é ferrenha.
No final da semana passada a gente viu preço de 220, 221, né? No começo da semana também, ontem, a gente teve até 222, em alguns casos pontuais, né? Então, isso mostra que a dificuldade continua e, na nossa visão, ela não tem espaço para melhorar, ou seja, aparecer animal ofertado aí nos próximos 10, 15 dias, né? Então, pelo menos até meados de julho, final de julho, a gente acredita que essa oferta deve continuar limitada no mercado interno, sim. Mas ajudando a pressionar para cima ou só dando sustentação para o que está? Bom, pelo lado da carne, a gente acredita que as valorizações, né, devem ocorrer nas viradas do mês. Então, aquele movimento sazonal de carne puxando na viradinha do mês, possível que ocorra em julho agora, né, a gente saindo de junho para julho, possível que ocorra também de julho para agosto, justamente em função do abate limitado. Mas, sem dúvida, é um fator de sustentação para o bovino e pode dar algum espaço para alguma valorização também. Legal. Douglas Coelho, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Conte conosco, um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Mercado do boi que está firme. A referência lá da Radar Investimentos é R$ 218 por arroba em São Paulo, mas é uma situação onde a oferta restrita está sustentando as cotações e um aumento das cotações poderia vir aí de alguma novidade, principalmente na demanda interna. O Douglas acredita que nesse primeiro momento, enquanto a gente não tem uma situação muito clara da economia brasileira, essa demanda vai ser intensificada, essa demanda interna vai ser intensificada principalmente pela questão sazonal, né? Aquele começo de mês, onde o pessoal recebe salário, costuma gastar mais com o alimento, isso pode, de alguma forma, dar um novo fôlego para um movimento de alta para o boi, mas a partir do momento que a gente tiver conhecimento de como a economia brasileira está reagindo pós-pandemia e se isso efetivamente estimular, de alguma forma, o consumo, essa situação pode levar o preço da arroba para patamares um pouco mais altos. Bom, vamos aos preços, vamos ver na tela como estão as negociações para o boi. Você vê aí na tela que o vencimento julho está a R$ 216,90, com queda de 0,48%. O agosto mantendo os R$ 216,50, o outubro R$ 213,60, queda de 0,86%, e o novembro com queda de 0,88% a R$ 213,10. O indicador CPEA, ele encerrou o dia de ontem a R$ 219,65, uma alta de 0,6%, é um indicador que é a referência da média dos preços praticados em São Paulo, quase nos 220, portanto. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.